Boa noite, irmãos. Hoje é dia 12 de julho de 2026. Estamos dando início ao nosso culto, Igreja de Interlagos, e é com grande alegria, né, que estamos aqui reunidos mais uma vez para louvarmos, exaltarmos, engrandecermos o nome de Deus, aprender dele, agradecer a ele. Temos muita coisa para fazer nessas 2 horas, né, aqui juntos, reunidos, para exaltar, para glorificar a Deus, amém? Irmãos, para iniciar, aliás, antes de iniciar, eu só vou lembrar, né, do nosso site, www.igrejadeinterlagos.com.br, onde lá você encontra o botão ao vivo para entrar nesse culto das 18 horas e aos domingos, e nosso canal do YouTube, né, que também se chama Igreja de Interlagos, onde você pode encontrar lá centenas de estudos, de pregações, né, para que você possa se edificar e para que você possa também passar para outras pessoas, né? Eu queria, irmãos, hoje refletir uma palavra que eu estava pensando, né, essa semana. Eu já fiz um estudo aqui sobre calvinismo, né, e arminianismo, né, Calvin e Armínio, sobre calvinismo, né, e o arminianismo, que a gente, biblicamente, chega à conclusão que não existe predestinação. Deus pegou uma pessoa em si e falou: ó, você está predestinado para a salvação, e aí pegou outro e falou: ó, você está predestinado para a perdição, né? Porque isso não faz sentido do ponto de vista bíblico, né? Apesar que a Bíblia fala dos escolhidos, mas Deus escolheu todo mundo para a salvação, porque o evangelho é aberto para todo mundo, né? E hoje a gente não vai falar disso especificamente, né? Mas falar sobre um país como o nosso, né? Tão sofrido, com tantas injustiças, tanta corrupção, é, tanto imposto, né? Tanta injustiça. E a gente, muitas vezes, nessa falta de esperança, muitas vezes, né? A gente acaba depositando somente a nossa esperança em Cristo e não em homens, e a gente acaba nos valendo do Evangelho até como um socorro, né? Jesus, ele acaba sendo a resposta, né? A resposta das nossas angústias, né? Porque a gente pensa, eu não posso esperar nada desse mundo, eu tenho que esperar em Deus, né? O meu refrigério não está aqui. Aí eu fico pensando, irmãos, nessas pessoas que vivem nesses países que têm tudo, tipo Finlândia da vida, uma Suíça da vida, né, que tem saúde, que tem educação, que tem políticos honestíssimos, judiciário honestíssimo, legislativo honestíssimo, que não tem bandido, que eu vejo assim que as pessoas não buscam muito a Deus como a gente busca, né? Aí eu fico pensando, será que Deus proporcionou essa situação, né, para que esse nosso desassossego acaba nos levando a obter respostas ou a obter um refrigério, porque aqui nesse mundo a gente não tem, aqui nesse país a gente não tem, porque a gente está cercado de pessoas muito mal intencionadas, né? O que nos traz uma falta de paz, uma falta de estabilidade,
em termos judiciais, em termos políticos, em termos econômicos, muito grande. Aí eu fico pensando, será que isso obriga as pessoas a se espiritualizarem mais? Essa é uma reflexão que eu faço com vocês, né? E outra coisa, irmãos, na Bíblia fala, eu, não precisa de abrir, pastor, mas, aliás, se o pastor puder abrir, está em 1 Timóteo 2, verso 3 e 4, né? Que isso daqui, irmãos, vai muito contra essa história de predestinação. Aí Deus ia predestinar uns. Ah, não, olha, lá na África tem país que não se conhece direito o evangelho. Aí Deus não teve misericórdia de ninguém lá, fica uma coisa que não se encaixa, porque Deus é amor, Ele ama todos, né? Então, 1 Timóteo 2, 1 Timóteo 2, verso 3 e 4, fala assim: porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem. Todos os homens se salvem, não só aquele grupinho de escolhidos, ele quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então, Deus quer que todos os homens se salvem, mas a maioria acaba dando as costas, né? Acaba buscando outros valores, acaba se interessando por outros caminhos e dão as costas para Deus, né? Mas algumas pessoas, por uma curiosidade, ou um amolecimento, ou uma humildade, acabam buscando a Deus, né? E dessa maneira, nós seremos de novo gerados, porque nós somos gerados, irmãos, de uma semente corruptível, de um homem e de uma mulher. E somos gerados à natureza de Adão, né? Uma natureza adâmica, uma natureza mundana, uma natureza de um homem que foi feito à imagem e semelhança daquele Criador, né? E para o homem se voltar para o pai, ele vai ter que morrer, aquele velho homem, e nascer de novo, né? Então, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível. Qual que é a semente incorruptível, irmãos? É a palavra de Deus, né? Viva e que permanece para sempre. Tá? Isso está em 1 Pedro 1,23. Irmãos, esse 1 Pedro 1,23 é um versículo tão forte, irmãos, que resume a obra de Deus, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, aquele velho homem, que é aquele velho homem que tem um encontro com Cristo e fala, olha, a minha vida é vazia, a minha vida é sem sentido, a minha vida não presta, a minha vida é corrupta. Eu quero outra, eu quero seguir Jesus. Aí ele vai ser de novo gerado, não daquela semente do pai, da mãe, mas ele vai ser gerado pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Esse versículo, irmãos, ele é tão importante que ele explica muita coisa de maneira tal que a gente percebe que realmente Deus quer que todos se salvem, né? De um outro modo de vida. Então, eu queria também refletir com os irmãos Romanos 8, de 26 a 30, que é outra passagem, irmãos, que é muito importante a gente refletir nela. Romanos 8, de 26 a 30. E da mesma maneira também, o Espírito ajuda em nossas
fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito, com E maiúsculo, Espírito Santo, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Irmãos, a gente tem Jesus Cristo, nosso advogado, intercedendo por nós. A gente tem um mediador, um elo, o único elo entre nós e o Pai, que se chama Jesus Cristo. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O 29, porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. É isso, irmãos, que Deus quer. Que Jesus seja primogênito entre muitos. 30, e aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e as que justificou, a esses também glorificou. Então, essa passagem, irmãos, entre conhecer, entre Jesus glorificando os nossos passos, irmãos, é um processo, né? É um processo, não é um movimento único, é um processo que vai, de alguma maneira, nos transformando para que nós sejamos considerados uma nova criatura diante de Deus. E tudo isso, irmãos, é processo. É processo. Eu sei que eu tenho que ter um novo nascimento, eu sei que eu tenho que ser gerado de novo, eu sei que Deus quer que todos se salvem e venham ao conhecimento da verdade. A pessoa fala assim, mas não está que Deus conheceu também os predestinou? É, porque Deus predestinou todo mundo para a salvação. Só que alguns acabam se desvirtuando do caminho, né? E quando fala assim, para com Deus não há acepção de pessoas. Então, irmãos, eu quis refletir isso, sabe? Que Deus, ele dá a sua graça para todos. E a gente morando num lugar que a gente mora, irmãos, eu sei que a gente tem que agradecer muito a Deus, porque Deus tem cuidado de nós, Deus nos dá o abrigo, nos dá o alimento, mas a gente percebe, irmãos, que a situação em nosso país é muito deletéria, né? É uma situação que você não tem segurança, que você sai de casa, não sabe se vai voltar, que você não sabe se sua casa vai estar invadida, você não sabe o que vai acontecer com seu filho, que você não sabe quanto vai ser o imposto do ano que vem. Olha, a gente não sabe nada, irmãos. E talvez isso acabe nos impulsionando, de uma certa maneira, da gente pensar, poxa, toda a insegurança que eu tenho nesse mundo, eu só tenho um porto seguro, que é Jesus. E talvez pessoas que morem em países que é tão estável, que o próprio país é um porto seguro, não tenha essa urgência que a gente tem em buscar Jesus. Seria uma busca por interesse? Não sei, irmãos. É uma reflexão que a gente tem que fazer, mas, de qualquer maneira, todas as coisas contribuem para aqueles que amam a Deus. Né? A gente ama a Deus. A gente ama profundamente a Deus, tanto assim que a gente está aqui toda semana para louvá-lo, para aprender dele e para declarar o nosso amor e a nossa dependência a Deus. Né? E isso, irmãos, é o combustível que nos impulsiona, essa fé que traz esse aprendizado, e saber que o nosso único porto seguro é Deus, que não existe outro porto seguro em nossas vidas. E, de qualquer maneira, irmãos, quando a gente vê aquele versículo que fala em tudo dai graças,
A gente tem que agradecer por todas as coisas, agradecer por onde a gente mora, agradecer por esse país, agradecer pelo nosso dia de hoje, pelo nosso dia de amanhã. A gente tem que ter o nosso coração grato e não o nosso coração murmurador, né? E de nenhuma maneira a gente tem que se lamentar por coisa alguma, porque a gente está debaixo da vontade de Deus. A gente está debaixo da boa, agradável e perfeita vontade de Deus, né? Para que a gente possa nos transformarmos, né? Nos transformarmos. Então, irmãos, essa reflexão, já ultrapassei meu horário, mas eu vou fazer uma pequena oração para a gente dar continuidade nos louvores, amém? Senhor Deus, nós te agradecemos por estarmos aqui, Senhor, reunidos com os irmãos, para te buscar, Senhor, para te engrandecer, para declarar o nosso amor por ti, Senhor. Abençoe esse culto, Pai. Encha, Pai, os nossos corações por tua misericórdia, Pai. Aceite o nosso culto, o nosso louvor, a nossa adoração e ministre em nossos corações, Pai. Nos encha de esperança, Pai, porque os dias são maus. Nos encha, Senhor Deus, de boa vontade. Nos encha, Senhor, de testemunhos, Pai. Nós queremos testemunhar do teu reino, Pai. Abençoa esse culto, abençoe nossas vidas. Abençoe a cada um que vier ouvir a tua palavra, Pai. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Espera aí que eu vou parar a gravação. Espera aí.